Como se dá a interação ou a relação entre igreja visível e igreja invisível na perspectiva reformada? Tá, em primeiro lugar, vamos dimensionar isso daí direitinho, tá? A Confissão de Fé de Westminster, porque tem alguns que podem não ser presbiterianos nos assistindo, os reformados continentais e tal, deixa eu colocar assim, nas Institutas de Calvino, ele fala diversas vezes mais. Eu queria ter anotado o número antes, porque é um número que eu já citei muitas vezes, deu um branco agora, mas eu acho que é 12, 13 vezes mais. Ele cita a igreja visível. A igreja invisível aparece somente como um conceito, um construto intelectual que eu preciso para entender a igreja triunfante. Tá? A ênfase dos reformados, e alguns da reforma radical, e muita gente que tinha interesse e acabou contribuindo para a fragmentação do pensamento pós-reforma protestante, eles super enfatizavam a igreja invisível. Mas esse é o hábito, infelizmente, um dos hábitos ruins dos poucos, mas um dos hábitos ruins dos reformados, que é espiritualizar demais algumas coisas, né? Espiritualiza o Apocalipse, espiritualiza Gênesis, espiritualiza tudo que for inconveniente. O problema é que os símbolos de fé e todas as confissões reformadas sempre enfatizam a igreja visível. Você tem a igreja triunfante, composta de todos os eleitos de todos os tempos. E você tem a igreja visível de Cristo ao redor do globo. Esse assunto, para mim, é apaixonante, porque como diretor internacional e CEO da Fraternidade Reformada Mundial, eu sirvo exatamente a igreja visível de Cristo, a igreja reformada visível de Cristo ao redor do globo. A ênfase é na igreja visível. A igreja invisível existe como um conceito que eu tenho por trás para entender que pode ser que às vezes eu não saiba que existem irmãos em outros lugares. Mas para todos os efeitos, o nosso lidar no dia a dia é com a igreja visível de Cristo. Só que a igreja na Coreia do Norte hoje é visível? Ela é invisível para mim e para você, porque nós não sabemos rosto, nome ou endereço dos irmãos que fazem parte da nossa comunhão sagrada lá. Mas eu tenho a alegria de te dizer, e você já deve ter ouvido isso, que existe uma igreja reformada pungente, subterrânea, na Coreia do Norte acontecendo hoje. Irmãos preciosos, eles deixam de ser invisíveis quando nós os conhecemos. Perfeito. A ênfase na igreja invisível, no corpo vivo de Cristo, igreja invisível, muitas vezes no pós-protestantismo, fez com que a gente indevidamente esquecesse de valorizar a igreja visível. A diferença é que a unidade da igreja visível de Cristo para um protestante é a unidade confessional. E a unidade da igreja visível de Cristo para os romanos é a unidade física, institucional. Mas nesse sentido, eu vivo a minha vida dedicado como servo de Cristo, servindo e ministrando na igreja visível de Cristo em todas as suas manifestações. O mais curioso é que, se for seguir essa linha, as denominações não são igrejas visíveis. As denominações são organizações para-eclesiásticas que existem para dar sustentação num certo domínio ou numa certa região à igreja visível de Cristo. Seria o odre do vinho? Exatamente. Então uma denominação, ela não é a igreja. Quando que uma denominação pode falar como igreja? Só quando ela estiver reunida em concílio. O resto do tempo ela é um corpo administrativo, uma organização para a eclesia, para ajudar a eclesia. Ao lado da igreja. Ao lado da igreja. Mas a igreja é invisível? Não, ela é visível. Ela é a assembleia de todas as comunidades que confessam a Jesus como Salvador, e ela tem círculos concêntricos.
você tem aquilo que nós chamamos da comunhão da ortodoxia, aqueles que podem confessar o credo juntos. Aí você tem a comunhão do protestantismo, dentro dele você tem a comunhão reformada da reforma magisterial. Então, por exemplo, no caso da Fraternidade Reformada Mundial, meu trabalho, a gente serve essa comunhão do terceiro anel. A gente interage com a comunhão do segundo anel porque nós somos muito interativos com a WEA, World Evangelical Alliance. Então nós temos uma relação muito próxima, inclusive o atual secretário-geral da World Evangelical Alliance é membro da World Reform Fellowship, da WEA. O Tirmacher? O Schirmacher. Uhum. Meu amigão querido. Ele foi o único Gente que conseguiu boa. me fazer chorar na minha posse, quando ele falou na minha posse lá em Wittenberg em 2017. Esse cara é fantástico. Palmas.